Daí pessoal, sou o professor Jairo e trouxe para vocês mais um vídeo. Hoje falando sobre potências, sobre uma relação que existe entre o algarismo das unidades da base da potência e também o algarismo das unidades do resultado dessa potência. Então existem aí alguns padrões que a gente vai visualizar agora. Então começando ali com uma potência de base 1, né? 1 elevado a qualquer coisa, a qualquer expoente, sempre resulta 1. Da mesma forma que qualquer potência com algarismo das unidades igual a 1, também resulta uma potência com algarismo das unidades também igual a 1. Então o final de uma potência com base que finaliza por 1, sempre também finaliza por 1. Como por exemplo 11 vezes 11. Então 11 ao quadrado, 11 vezes 11 dá 121. Se fosse 21 ao quadrado, daria 441. Se fosse 31 ao quadrado, daria 961. Então sempre que o número termina por 1, quando tu eleva ele a algum expoente, o resultado também termina por 1. Já com final 2, quando o algarismo das unidades do número que está sendo elevado, da base, é 2, acontece algumas variações. Por exemplo, 2 na 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 na terceira é 8, 2 na quarta potência é 16. E isso se repete recursivamente. Então, 2 na quinta volta a ter no final 2, 32. 2 na sexta, de novo final 4 e assim por diante. Então, na realidade, quando eu tenho uma potência com final 2, o resultado dessas potências sempre tem no algarismo das unidades, lá no final do número, no final do resultado, ou 2, ou 4, ou 8, ou 6. Então, essas são os algarismos, são as possibilidades de algarismo ou de algarismos de unidades para potências de base 2. Isso vale também para bases que terminem por 2. Né? Necessariamente não precisa ser o 2 elevado, pode ser, por exemplo, 32 elevado. Então, se eu pego 32 e elevo ele, por exemplo, na terceira, significa que o final dele será 8. Né? Se eu pego 92 na quarta, vai ter um final 6 e assim por diante. Ok? Então tem essa sequência, esse padrão aí para bases que finalizam por 2. Se a base da potência finaliza por 3, então eu tenho essas 4 possibilidades. 3 na 1 é 3, 3 na 2, 3 ao quadrado é 9, 3 elevado à terceira potência é 27, 3 elevado na quarta potência é 81. E essa sequência 3, 9, 7 e 1, ela se refaz, ela se repete sempre que eu vou aumentando ali o expoente. Então as possibilidades para resultado ou ainda para algarismo das unidades de potências que finalizam, que tem base que finalizam por 3, sempre será 3, 9, 7 ou 1. Então, se eu pego, por exemplo, o número 13 e elevo à quarta potência, significa que o final desse resultado é 1. E assim por diante. Então, dando uma paradinha aqui, comparando o 2 na n com o 3 na n, observa que o 2 na quarta, ele resulta 16. Depois 2 na oitava, seguindo a sequência ali na coluna da direita, também finaliza por 6. Então eu concluo que quando o expoente for um múltiplo de 4, o final ou o algarismo das unidades do resultado é 6. Da mesma forma, na base 3, quando o expoente for um múltiplo de 4 e a base é 3, ou pelo menos o algarismo das unidades da base é 3, o final do resultado é 1.
Já na base 4, as variações são menores, não são 4 possibilidades, são só 2. 4 na 1 é 4, 4 ao quadrado 16, 4 na terceira potência 64, 4 na quarta potência 256. Então observa que existe uma alternância entre o final 4 e o final 6. Então eu posso pensar que quando o expoente é ímpar dá 4 e quando o expoente é par dá 6. Isso para potências que finalizam por 4. Quando a base finaliza por 5, aí não importa o expoente, sempre o resultado da potência também finaliza por 5. Isso acontece com o 1, né? Sempre que o número finaliza por 1, tu eleva, o resultado também finaliza por 1. Quando o número termina por 5, tu eleva, o resultado também termina por 5. Isso vai se repetir no 6 da mesma forma. Se eu tenho um número que finaliza por 6 e eu elevo ele a qualquer expoente, com exceção do 0, significa que eu tenho resultado com algarismo das unidades, ou seja, lá no final do resultado aparece o 6. Então, o número que finaliza por 6, se eu elevo ele a qualquer expoente, diferente de 0, o resultado também finaliza por 6. E isso vai acontecer lá com o 10 também. Ou seja, com o 0, se o número termina por 0, tu eleva ele, significa que o resultado também será finalizado por 0. O 7. O 7 tem 4 variações. Então eu tenho aqui 7 elevado a 1 dá 7, 7 ao quadrado 49, 7 na terceira 343 e 7 na quarta 2401. Se eu seguisse 7 na quinta, eu encontraria 16.807. Observa que aparece o 7 no final de novo. E o 7 na sexta finalizaria por 9 e assim por diante. Então a sequência para potência de base 7, para o algarismo das unidades, é 7, 9, 13 e 1. Então se eu tenho um número que finaliza por 7 e eu elevo em algum expoente, que não seja 0, o resultado disso finaliza por 7, por 9, por 3 ou por 1. E aí a gente pode usar como critério de memorização ou para guardar isso de maneira mais lógica, que quando o expoente for um múltiplo de 4, o resultado da potência finaliza em 1. Ok? Para potências de base 8 ou algarismos que finalizem por 8. Então, seguindo a sequência, 8 na 1 é 8, 8 ao quadrado 64, 8 na terceira potência 512 e 8 à quarta potência 4096. Se eu fizer 8 na quinta, eu encontro 32.768, observando então que reinicia a sequência 8, 4, 2 e 6. Então, se eu tenho uma base 8 elevada a algum expoente, ou pelo menos um número que finalize por 8 elevado no expoente, o resultado será um número que finaliza ou por 8, ou por 4, ou por 2, ou por 6. E aí chama atenção que quando o expoente for múltiplo de 4, o final do resultado dessa potência, com base finalizando em 8, será 6. Então as possibilidades para base 8 ou final 8, 8, 4, 2, 6 nessa ordem. Quando eu tenho 9 elevado a alguma coisa, ou um número que termina por 9 elevado a alguma coisa. Então aí são duas possibilidades. 9 elevado não é 9, 9 ao quadrado 81, 9 à terceira potência 729 e 9 à quarta potência 6.561. Ou seja, eu tenho uma alternância aí entre 9 e 1. Sendo que o resultado finaliza com 9 quando o expoente é ímpar e o resultado finaliza por 1 quando o expoente for par. Então, se eu tenho uma potência com base que finaliza por 9,
o resultado finalizará por 9 ou por 1. Quando o expoente é ímpar, 9. Quando o expoente é par, 1. E finalizando, eu tenho ali com base, finalizando por 0. Então, sempre que eu tenho final 0, elevo a qualquer expoente e o resultado também finaliza por 0, com exceção, claro, de expoente 0. Então eu preparei sobre isso um exercíciozinho de aplicação dessas sequências aí, desses padrões. Então diz assim, o algarismo das unidades da soma 44 elevado a 54 e mais 55 elevado na 45. Então, 44 elevado à 54ª potência e mais 55 elevado à 45ª potência. Então, vou fazer um estudo aí separado. Se eu pensar no 44 elevado na 54, eu vi anteriormente que o 4 na 1 finaliza por 4, o 4 na 2 finaliza por 6, né, dá 16, o 4 na terceira dá 64, volta a finalizar por 4, o 4 elevado à 4ª potência, 256, volta a dar final 6. Ou seja, quando o número termina por 4, o resultado finaliza ou por 4 ou por 6. Como que eu sei se é 4 ou 6? O final 4 é quando o expoente é ímpar. E o final 6 é quando o expoente é par. No caso do exercício, como eu tenho um expoente 54 que é par, então eu sei que 44 elevado na 54 vai ser alguma coisa finalizando por 6. Faço o mesmo estudo para outra potência daquela soma. 55 elevado à 45ª potência. Aí eu percebi que 5 elevado na 1 dá 5, 5 elevado ao quadrado dá 25, 5 elevado à terceira potência dá 125, ou seja, o 5, a base 5, independe do expoente, sempre finaliza por 5. Então eu sei que 55 elevado à 45ª potência será alguma coisa que vai finalizar por 5. Como eu tenho que somar essas duas potências, então eu tenho alguma coisa que finaliza por 6, mais alguma outra coisa que finaliza por 5. Somando isso, vai me dar 6 mais 5, 11, vai 1, ou seja, o final disso, o algarismo das unidades é 1, que está na letra B. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.